Olá pessoal, do estúdio da TV Unesp aqui em Bauru, no Jardim Contorno, para toda a cidade e também pela internet, começa agora mais um programa Fórum. Dirigir de um lugar a outro sem parar nenhuma vez é o ideal de trânsito. Uma situação cada vez mais hipotética e distante em Bauru. Em cidades com frota em constante crescimento, os governantes têm um grande desafio: equilibrar o direito dos cidadãos de usar seus veículos particulares com a necessidade de atrair mais gente ao transporte público. Para falar sobre isso, o Fórum recebe Arquimedes Raia Júnior, doutor em Engenharia de Transportes e professor da Universidade Federal de São Carlos. Ele também foi diretor de Transportes e Sistema Viário da Indurb. O nosso programa começa agora. Arquimedes, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço a gentileza do convite. Eu gostaria de começar perguntando sobre o viaduto Mauá, uma peça aqui do trânsito de Bauru que foi entregue, reaberta recentemente, depois de quase 4 anos interditado, não é? Qual é a importância desse viaduto que, afinal, é pequeno, mas demonstrou um grande impacto enquanto esteve interditado, né? Realmente, 4 anos é um tempo absurdamente exagerado para manter um dispositivo viário dessa importância fechado, né? E a cidade toda sentiu a dificuldade com o fechamento desse viaduto. Mas a alegria dura pouco, né? Porque o viaduto ao lado já vai ser interrompido e a dificuldade vai continuar por mais um tempo. O viaduto, apesar dele ter uma extensão pequena, foram aplicados R$2 milhões na reforma. É um investimento que realmente era necessário, dada a importância dele. Ele liga o centro antigo até a Vila Falcão, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é fruto da falta de manutenção ao longo dos anos, não é? Assim como o viaduto Mauá estava nessas condições precárias, né? Nós já tivemos recentemente uma avaliação de outros viadutos que estão em situação também muito ruins, né? Então teremos, provavelmente, se nada for feito, novas interrupções, novas interdições para a manutenção de outros viadutos. Como que você avalia a retomada da obra de outro viaduto, este já bem mais complexo, que é o viaduto batizado de inacabado, não é? O que vai fazer a ligação da Bela Vista à Vila Falcão por cima da ferrovia, né? Como que você avalia a retomada da obra depois de cerca de 15 anos parada? Bom, essa obra, quando começou, eu não fui favorável, né? Porque entendia que pelo custo nós poderíamos fazer outras obras que seriam mais prioritárias, né? E mais facilitadoras do tráfego. No entanto, depois que a obra começou e atingiu um certo nível, surge um dilema, né? O que se faz? Termina ou implode? Quer dizer, na medida que você opta por implodir, você enterra todo um dinheiro ali aplicado. E sobra a alternativa, evidentemente, de acabar, né? Para que o prejuízo seja o menor possível. Foi isso que foi discutido e é isso que parece que será feito. O Jornal da Cidade, aqui de Bauru, noticiou há pouco tempo a possibilidade, um indicativo de que o viaduto teria mão única. Isso porque o que está sendo feito, finalizado depois de 15 anos, é apenas uma das alças, né, do viaduto, que faria uma ligação no sentido único. Seria o sentido Vila Falcão indo para Bela Vista. Como que você avalia, se isso realmente foi feito, a implantação de um sentido único nessa alça primeira do viaduto? Na oportunidade dessa matéria, eu pude ser entrevistado e disse ao Jornal da Cidade isso que eu digo agora. A alça que está lá para ser terminada, aquela que está mais adiantada, ela sendo acabada, a melhor alternativa do ponto de vista físico é mão de direção Vila Falcão, Bela Vista, né?
Então não tem muita opção. Ainda que eu entendesse que o sentido contrário seria melhor ou mais bem favorecido, né, se a direção atendesse a essa necessidade. Porém, fisicamente falando, a alternativa melhor é Falcão Bela Vista. Espaço físico mesmo, né? Largura da pista, ela não comportaria mão dupla lá. Depois essa pista que está para ser terminada, ela termina ou começa, né, dependendo da maneira de enxergar, na pista direita no Nuno de Assis, ou seja, fórum rodoviária. Então, operação em sentido contrário seria extremamente complicado. Teria que fazer um desvio, talvez, na Nuno de Assis para adaptar a essa Teria que situação. fazer todo um gasto ali, né, uma geometria para adequar. Depois, no sentido contrário, na Vila Falcão, também não seria muito favorável, né? Aliás, essa obra, ela implicaria em outros dispositivos viários, outras necessidades de desapropriação, né? E que isso não estaria sendo feito. Então, não resta outra alternativa diante da situação atual, a não ser operar Falcão Bela Vista. Nem provisoriamente não teria como aplicar mão dupla lá. Na por verdade, alguns anos, vamos dizer assim. Seria muito arriscado, né? Porque qualquer incidente que ocorresse em cima do viaduto, tipo um pneu que estoura em um carro, um acidente, um problema qualquer, você teria ali um caos total, né? Então, não seria uma boa muito opção. grande, né? A largura não permitiria a operação adequada em duas mãos. Uma outra questão interessante do trânsito em Bauru é que a Endurb vem instalando de forma assim continuada, né, vários novos semáforos, que inclusive são uma demanda passada pela própria população, né, pelos próprios motoristas aí nas ruas e avenidas. Qual que é a sua visão sobre essa sequência de instalação de novos semáforos? Eles organizam disciplina, evitam colisões em cruzamentos, mas ao mesmo tempo quebram o fluxo natural dos veículos. Bom, o grande problema de Bauru é que ele tem um sistema viário estrutural muito deficiente. Nós não temos grandes avenidas, né? As nossas avenidas são, em geral, de 2 pistas por sentido. Isso é considerado uma capacidade pequena. Então, o que acontece? Essas vias, elas têm a sua capacidade atingida pelo tráfego, e aí o tráfego adicional procura novas vias alternativas, e aí procura vias que não são do sistema viário estrutural. E aí você começa a ter um grande fluxo nessas vias de menos importância. Então, você começa a ter nos cruzamentos um conflito muito grande de veículos. E aí a necessidade da instalação de semáforos. Na verdade, se coloca nesse caso para disciplinar o uso do cruzamento, né? Hora de um lado, hora de outro lado. É uma necessidade em função da precariedade do nosso sistema viário. Portanto, você não vê problemas assim na instalação, até do ponto de vista da segurança é realmente necessário. Sim, do ponto de vista da segurança, da engenharia de tráfego, eles devem ser colocados, evidentemente, porque caso isso não acontecesse, ou nos cruzamentos onde ainda eles não existem, você teria um conflito muito grande, poderia gerar acidentes, demoras, etc. Então, diante da situação, é necessário que se coloque semáforo. Um exemplo, né, para ilustrar o que ele disse de via alternativa, algumas pessoas deixam de usar, por exemplo, a Avenida Duque de Caxias e recorrem à rua paralela de cima, que é a Vereador Gomes Ribeiro, que por sua vez não é adequada para determinado peso, né, volume de tráfego, daí causa a situação que ele mencionou. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo, o Fórum volta daqui a pouquinho. Continue com a gente, até já. O Fórum está de volta no segundo bloco para continuar falando sobre trânsito, um assunto que chama muito atenção aqui em Bauru, no Arquimedes. E, inclusive, nossa equipe foi a um local muito problemático aqui na cidade, que é a rotatória no final da Avenida Duque de Caxias, a Praça do Relógio, não é? Onde muita gente enfrenta dificuldade. Vamos dar uma olhada. Atrapalha bastante. É horário de pico, né? Então, agora de manhã, no final da tarde também. Tem que sair de casa às 7 horas para chegar às 8 na cidade. Tem dia que é pior? Tem dia que é pior. De tarde, horário de almoço, tudo igual. Todo dia esse trânsito nesse local? Todo dia, essa hora, à tarde, a mesma coisa. E atrapalha para chegar ao trabalho, para fazer as atividades? Tudo, atrapalha tudo. Todo dia assim? Todo dia sim. Principalmente nesse horário, das 5h30 até mais ou menos umas 7 horas da noite. Que lugar que é pior em Bauru?
Olha, eu acredito que aqui na Duque de Caxias e na Getúlio Vargas é um trânsito bem complicado também. Bom, Arquimedes, como nós vimos aí na reclamação dos motoristas, aquela rotatória final é um ponto dramático do trânsito, não é? É uma espécie de nó no trânsito de Bauru. Como desatar esse nó? Bom, é verdade. A rotatória ela foi projetada há várias décadas, né? E na época ela atendia. Hoje ela já não tem mais capacidade para dar vazão ao fluxo naquela região, né? Ali é um ponto de cruzamento de várias avenidas, né? Avenida Duque de Caxias, Alfredo Maia, Castelo Branco, etc. Então, é um ponto de estrangulamento mesmo. A rotatória, da forma como está hoje, já não é mais suficiente para dar vazão a esse tráfego crescente, inclusive. Outra via que causa muito problema ao motorista, né, desafia a paciência, é a Avenida Rodrigues Alves. Principalmente na região central, mas até lá o acesso a Horto Florestal, a Jaú, o motorista encontra dezenas, acho que eu não estou exagerando, de semáforos, né? E num dia de azar pega muitos vermelhos, né? Qual seria uma alternativa a isso na Rodrigues Alves e principalmente naquele eixo central, não é? Entre a Pedro de Toledo e a Nações Unidas? Me parece que você imagina um sistema de ônibus diferente lá. Do ponto de vista do semáforo, infelizmente, não tem muito o que melhorar. Como a via opera nos dois sentidos com um corredor de ônibus, né? Aliás, a maioria das linhas de ônibus passa pela Rodrigues Alves, então, na medida que você desce onda verde, ela não funcionaria legal por conta dos ônibus. Então, não há muito o que melhorar em relação ao semáforo. Além disso, ela tem um problema que é o pavimento, né? Esse pavimento ele está deteriorado há cerca de 20 anos. Eu me recordo que lá no começo da década de 70 ele foi reformado, etc., né? E depois ele voltou a ter o problema, os calombos na pista, e ele continua até hoje desafiando, né, as administrações. Parece que vai passar para a próxima também, se nada for feito até o final do ano. Bom, de qualquer forma, a Avenida Rodrigues Alves ela tem um papel importante, ela é parte de um eixo no sentido leste-oeste da cidade. E creio que em curto e médio prazo, a avenida poderia servir como um corredor de ônibus, né, ligando essas regiões leste-oeste, ônibus de alta capacidade, tipo BRT, por exemplo. Ela seria exclusiva para ônibus, por exemplo, moto, carro, não transitaria mais na Rodrigues Alves. É uma possibilidade de ela funcionar só para ônibus, né? Aliás, quem usa mesmo, né, por necessidade é o ônibus. Quem usa o automóvel, por opção, não usa a Rodrigues Alves, porque é péssima, né? Faz de tudo para escapar dela, né? Para escapar, faz de tudo para escapar. Então não é, pelo menos na região entre a Pedro de Toledo e a Nações Unidas, né? Depois ela fica normal, e aí o uso é tranquilo. Então poderia ser usada por um corredor para curto e médio prazo, para resolver um problema mais imediato. Num primeiro momento é um pouco chocante até, né, a gente falar em deixar uma via como a Rodrigues Alves exclusiva a ônibus. Mas é uma solução que muitas cidades já adotam, né? Você citou o BRT, é o Bus Rapid Transit, né? Trânsito rápido só de ônibus. É mais ou menos o que existe em Curitiba. Exatamente. Na verdade, essa tradução não é a melhor. Transit em inglês se relaciona a transporte público. Então seria transporte público rápido por ônibus. O conceito já embute a ideia do transporte público. Transporte público. Então ele é muito usado em Curitiba, né, que é uma cidade modelo, que serviu de modelo para a cidade de Bogotá, que hoje é referência no mundo, né? E o próprio New York Times recentemente classificou o BRT como uma solução para o transporte coletivo em cidades de países em desenvolvimento. Ele tem um custo relativamente barato comparado ao VLT, tem uma capacidade alta,
né? Então tem resolvido o problema dessas cidades. VLT, a gente já está falando de trens urbanos, né? VLT seria o veículo leve sobre trilhos, né? Que agora está sendo implantado em várias capitais brasileiras que sediarão etapas da Copa do Mundo. Atrelado a isso, uma outra questão que eu queria perguntar é a seguinte, como que é possível melhorar, deixar mais racional, por exemplo, mais racionais os trajetos de ônibus em Bauru? É uma coisa simples ou por envolver centenas de linhas é algo muito complexo, não dá para ser feito num período de tempo curto? Não é uma tarefa simples, né? Teria que ser repensado todo o sistema. Em 96, o sistema foi reformulado. E eu entendi na época que a solução proposta foi muito conservadora. Poderia ter sido feito algo muito mais radical, muito mais modificador, que quebrasse paradigmas, né? No entanto, foi quase que repetido o modelo anterior, né? Então, ele ficou saturado rapidamente e hoje é um problema. Então, entendo que hoje ele deveria ser repensado de uma forma completa, né? Entendo que poderia ser adotado o sistema de BRT para corredores norte-sul, leste-oeste, que funcionaria, por exemplo, com terminais nas extremidades, onde a distribuição na periferia seria feita com ônibus tradicionais, comuns, né? Então, isso faria com que, na linha dos BRTs, você tivesse preferência de deslocamento e os ônibus trafegariam com velocidade bastante alta, né? Então, isso poderia diminuir muito o tempo de viagem, né? Além do que racionalizar essas linhas, porque essas linhas elas repetem itinerários, né, fazendo com que o sistema, né, seja muito irracional e também caro por conta disso. Trajetos às vezes muito longos, não é? Em que você se aproxima de determinado ponto, o ônibus dá meia volta, retorna todo um trajeto andando, né, um bom trecho a mais, enfim, esse tipo de ideia. O que ele falou sobre o BRT, fica a ideia aí posta na mesa para as autoridades pensarem e refletirem sobre a implantação, quem sabe num período não muito distante aqui em Bauru. O Fórum vai para o segundo intervalo e volta daqui a pouquinho. Fique ligado, até já. Estamos de volta com o Fórum, falando hoje sobre transporte e trânsito aqui na cidade de Bauru. Arquimedes, outro desafio aos condutores de moto, agora nesse caso, é encontrar vagas na região central para estacionamento. A nossa equipe esteve no centro de Bauru perguntando a alguns motociclistas sobre como é a busca, né, por vagas para estacionar motos. Vamos ver. É complicadíssimo, tá? A Endurbe tinha que pôr mais estacionamento para moto, sendo que os estacionamentos para moto, os mototaxistas estão usando. Esses bolsões de estacionamento de moto que tem aqui na cidade não são suficientes, então? Não são suficientes. Não comporta nem metade da quantidade de moto em Bauru. Que horário que é mais difícil arrumar lugar para parar? Acho que período das 11 horas da manhã e 4 da tarde. Então, a procura por vagas, a gente tem relatos de algumas pessoas que levam até 10 minutos, não é, dando voltas em quarteirões procurando vagas para moto. Nós temos uma frota em Bauru de 224 mil unidades, sendo 49 mil motos. Como que você avalia o tamanho dessa frota de motos em Bauru? Bom, não é só na cidade de Bauru que a frota tem crescido de uma maneira absurda, né? Então, o resultado disso é problemas. Dentre eles, o estacionamento. Como não encontra-se estacionamento para o carro, também não se encontra para a moto, né? Evidentemente que a oferta de estacionamento para a moto não acompanha o ritmo de crescimento dessa parcela da frota. Então, é um problema seríssimo. E o poder público precisa enfrentar, porque é um problema que existe. Tal como existe para o carro, eu acredito que a prefeitura deveria ter uma posição de incentivar a criação de estacionamentos privados, né? Nós temos aí um prédio de estacionamentos há mais de 20 anos paralisado,
né, que não entrou em operação e representava 750 vagas, o mesmo número de vagas da área azul há 20 anos atrás. Então, imagine-se que nesse tempo já contava-se com o dobro de vagas na área central, e isso não ocorreu, né? Então, o espaço é sempre o mesmo, às vezes ele diminui para efeito de estacionamento, porque precisa de mais espaço para dar vazão ao tráfego, né? Então, a tendência é que sempre mais as vagas, seja para motos, seja para automóveis, vão se rareando, né, na área central. Então, a contrapartida poderia ser através da iniciativa privada. Agora, a frota total, considerando todos os tipos de veículo, você imagina um crescimento até que ponto? Você imagina que vai ter algum ponto e que vai parar de crescer, ou é uma coisa interminável, essa saturação das vias por veículos novos? Bom, a política do governo federal é de incentivo à compra de veículos automotores. A gente tem visto no governo passado, nas duas gestões do presidente Lula, e isso vem se repetindo com o presidente Dilma. Ou seja, a indústria automobilística tem carta branca para crescer, para colocar milhares de veículos nas ruas todos os dias. Isso parece que não vai terminar tão cedo. Agora, voltando à questão do transporte aqui em Bauru, uma das alternativas, talvez possíveis no futuro, seria o VLT, não é? A gente até falou rapidamente, veículo leve sobre trilhos, aproveitando a malha ferroviária existente, né? Como que você avalia a possibilidade disso? Eu entendo que hoje a região da malha ferroviária urbana, né? Aliás, eu acho que a malha urbana deveria ser removida, tal como já acontece em outras cidades, como Araçatuba, Araraquara. E claro que existe o romantismo, né, da época áurea da ferrovia em Bauru, mas isso infelizmente passou, né, e nós vivemos hoje outros momentos. E precisa-se daquele espaço para, por exemplo, criar um corredor do VLT, né, ligando a região oeste à região leste, que poderia ser complementado o uso dessa área com parques lineares, que trariam um lazer excepcional para a população, além de fazer com que aquela área, hoje totalmente degradada, fosse reurbanizada e valorizasse toda aquela região central da cidade. Nós temos também, nem tudo está parado, não é? Nós estamos aqui fazendo considerações, mas a Indurb, por exemplo, ela apresentou o primeiro plano diretor de mobilidade urbana, né? No final de 2011. Tivemos aí reuniões, seminários, né? Como que você avalia a existência de um plano voltado, debruçado especificamente sobre transporte e trânsito, mobilidade? Bom, esse plano é muito bem-vindo e temos que parabenizar a Prefeitura, a Indurb, pela sua realização. E agora, com a entrada em vigor do Estatuto da Mobilidade Sustentável, esse plano poderá ser transformado em projetos, né, tendo como base os modos não motorizados, os modos sustentáveis, né, transporte coletivo. Isso implicará, evidentemente, numa redução do uso do transporte individual pelo automóvel. Arquimedes, muito obrigado pela sua presença, agradeço inclusive por estar aqui nos doando este exemplar do livro Segurança no Trânsito, do qual você é um dos autores e que vai para o acervo da Biblioteca da Unesp. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Unesp falando do trânsito da nossa Bauru. E você aí viu o tamanho do desafio, quantos assuntos nós falamos sobre trânsito e muitos outros que nós não pudemos abordar. Então acesse nosso site, nossas redes sociais também e acompanhe a programação da TV Unesp e do Fórum. Muito obrigado pela companhia, a gente se vê então no próximo programa. Até lá!